Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Na partida anterior aqui do torneio Tech Mahindra 2023, a gente viu o Maxime Vachier Lagrave de brancas contra Magnus Carlsen e sim, o Lagrave conseguiu a vitória aí contra o Magnus Carlsen numa partida ali emocionante, né? E agora, será que o Magnus Carlsen vai conseguir o seu lugar ao sol contra o francês Maxime Vachier Lagrave, o acrobata do xadrez? Vamos dar uma olhada nessa partida emocionante aqui, que começa com o peão dama. Magnus Carlsen abre com D4, cavalo em F6, C4, e depois de G6, cavalo C3, a gente tem D5, a defesa Grunfeld, né? Que inclusive consta um curso inteiro aí de 8 aulas de Grunfeld no combo com o grande mestre André Diamante de 18 cursos, né? São 18 cursos com acesso vitalício pelo preço de um. Confere aí o link na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então a gente tem a defesa Grunfeld aqui, que é uma defesa das negras onde elas permitem aqui as brancas ficarem com um centro muito forte. Essa é a variante principal aqui de Grunfeld, para depois minar esses peões aqui. Segue com bispo G7, segue com C5, segue atacando aqui esses peões com toda a força, né? E o Magnus Carlsen, como sempre traz alguma coisa elegante, alguma coisa diferente. Ele não entra no caminho comum. Magnus Carlsen sempre sai aí do comum. Segue com bispo D2. Quem já viu esse lance contra Grunfeld, né? Só quem estuda mesmo, porque é um lance bem raro. Bispo G7 seguiu e agora sim, bispo toma, cavalo toma e agora E4. O Magnus Carlsen faz essa variante onde ele consegue retomar com o bispo aqui. Então fica mais fácil de proteger aqui os peões que geralmente são minados aí na defesa Grunfeld pelas negras, né? Magnus Carlsen não passa dificuldade nas partidas, não. Aqui Roque foi jogado, dama D2 e agora C5 passa a atacar o centro, D5 sem nenhum problema. Afinal de contas agora dá pra combater a diagonal de casas escuras. Legal, hein? E6 foi jogado aqui pelo francês. Temos bispo por bispo. Rei toma bispo C4. O Magnus Carlsen desenvolve aí mais uma peça. Peão toma, bispo toma. E o francês segue o desenvolvimento com cavalo C6. Por enquanto, temos uma situação onde as pretas, típico aqui de Grunfeld, tem uma maioria na ala da dama. 3 contra 2. E aí, vamos ver como é que o Carlsen vai jogar contra isso. Segue com cavalo em E2 e depois de cavalo B4, já que acrobacia é essa do francês, né, já colocando pressão aqui no bispo, Carlsen segue com cavalo C3, fala o seguinte: você pode tomar meu bispo desde que você melhore a posição do meu cavalo. O MBL fala nada disso, dama em F6 segue aqui na partida e agora Roque, o Carlsen coloca o rei em segurança. Torre D8, já coloca uma cravada, o bispo não pode se mexer, torre de A em D1, o Magnus Carlsen não tá muito incomodado não. A bispo E6 seguiu pressionando agora aí no bispo que não pode se mexer. E agora dama E2, agora sim Magnus Carlsen dá um passo pro lado aqui pra dama. Por enquanto o bispo super protegido por muita gente. Cavalo por D5 seguiu na partida. E por D5, e aqui a gente já tem uma posição emocionante. Por que ela é emocionante? Porque olha o que tá acontecendo aqui. Magnus Carlsen tem um peão passado na coluna D. Sim, é um peão também isolado, já que não há peões que podem ajudá-lo, né? Peões nas colunas adjacentes que podem ajudar esse peão. Ele é um peão isolado, mas ele também é um peão passado, porque não há opositores, né? Também nas colunas, na mesma coluna ou nas colunas adjacentes. Portanto, é um peão polêmico. Ele pode ser realmente algo muito fraco, pode ser o trunfo do jogo. E o MVL, por outro lado, continua tendo uma maioria de 3 contra 2 que pode sim ser convertido num peão passado. Loucura! A partida seguiu com bispo F5, agora pelo MVL. Magnus Carlsen segue desenvolvendo. Torre de F em 1. H5, H3, faz o profilático, dá uma casa de fuga aqui pro rei. Elimina qualquer possibilidade de checkmate na fileira do fundo. E também controla aqui um ataque aqui que seria possível com bispo G4. Por isso a partida segue aqui com torre D7. Carlsen segue com A4. Vai melhorando o que dá. Melhora aqui, melhora lá. Ganha um pouquinho de espaço na ala da dama. B6 foi jogado pelo francês e agora dama em E3 aqui pelo Magnus Carlsen, indo para as casas escuras. Torre de A em D8, torre em E2, possibilitando dobrar aí as torres. G5 foi jogado, torre de D em E1. Magnus Carlsen coloca uma bateria pesada aqui na coluna E. O francês segue com o bispo G6, Carlsen segue agora com dama aqui em C1, sai da frente das torres. Será que ele vai querer repilhar isso daqui, montar um canhão de Alekhine? Vamos ver. Dama em F4, jogado francês propõe trocas. E pela primeira vez eu vejo o Magnus Carlsen recusando a troca de damas, né? E quando ele faz isso, realmente é porque ele tem motivos especiais, né? Aqui ele poderia trocar, mas ele entendeu que nessa posição as pretas têm um forte ataque aqui para cima do peão isolado dele e que ele não teria uma maneira aí de criar
oportunidades de vitória numa posição como essa, né? Por isso o Magnus Carlsen entende que nesse momento não interessa trocar dama, segue com torre E3, H4 foi jogado torre D1, sai aqui da cravada, a partida segue com A6 e agora dama E2. O Carlsen trocou aqui a torre com a dama, é um safado esse Magnus Carlsen, ele não montou o canhão inteiro, né? Mas por enquanto ele trocou aqui a torre com a dama, interessante. C4 foi jogado, torre E8, a torre como cabeça do canhão, ela pode ir lá pra cima dessas torres, né? Por isso a partida seguiu com o bispo F5 aqui agora pelo MVL, Magnus Carlsen troca as torres, torre toma, e agora a torre D1, segue dando suporte aqui para o peão isolado, passado, o peão iso, passado. A partida seguiu com B5 agora pelo MVL. O MVL já começa a fazer acrobacia, né? Porque depois de peão toma e peão toma, Magnus Carlsen não faz o lance cavalo toma. Afinal de contas, torre B8 traria um contra-jogo bastante interessante aqui para o francês. Por isso, Magnus Carlsen segue aqui com dama em E7, ataca a torre, dá suporte para o peão avançar. O francês segue com torre D6, coloca a pedra na frente aqui do peão, cria o bloqueio. Magnus Carlsen segue com cavalo E2, ataca o defensor da torre. Dama em E4 foi jogado. MVL fazendo acrobacia para cima do Magnus Carlsen, galera. O MVL simplesmente acabou de deixar a torre aqui para ir para cima do cavalo do Magnus Carlsen. Ele vai estar atacando a torre e a torre não consegue defender o peão por conta do bispo. Olha que tema interessante que o francês visualizou aqui. Olha a genialidade aqui do francês. Ele deixa a torre porque ele percebeu que ele vai conseguir capturar o cavalo, capturar o peão e ter dois peões passados e conectados na ala da dama. Sinal de alerta à vista. Vamos ver o que o Magnus Carlsen vai fazer em relação a isso. Dama por torre, o Carlsen aceita o desafio, o francês segue com dama por E2 pra cima do Carlsen, quem já ganhou uma vez pode ganhar de novo. Agora ele tá atacando a torre, tá atacando o peão e a torre não pode fazer nada. Por isso a partida segue com torre em A1, tudo bem, o rei do MVL não é o rei mais seguro do mundo, mas por enquanto tá ok. Dama por B2 jogada aqui pelo francês. E agora Magnus Carlsen, Carlsen segue com torre 1, coloca a torre em segurança. Dama D4 foi jogado pelo francês, dando suporte aí para os peões poderem avançar e também tentando parar, porque temos que lembrar que o Carlsen também tem um peão passado aqui, o peão iso passado. A partida seguiu com dama em E7 agora aqui pelo Magnus Carlsen, né? Ele abandona aqui, não a partida, abandona o peão aqui de D5 para ir para cima realmente aqui da defesa do rei do MVL. A posição é perigosa demais, dama por D5 seria desastroso, o Magnus Carlsen tá ganho numa posição como essa aqui, onde ele vai realmente ameaçar todo tipo de checkmate e tudo mais, não tem muito como defender uma posição como essa, né? Por isso o MVL não cai nessa, segue com C3 aqui, que é isso, MVL permitindo aqui o lance dama por G5 nesse momento. A diferença toda é que esse peão já tá bem avançado, seria possível jogar, mas agora o bispo cobriria aqui tranquilamente em G6 e não dá muito tempo de tentar subir com a torre nem nada disso por conta do avanço aqui do peão passado, né? Por isso a partida seguiu com D6, o Magnus Carlsen segue disparando dele, rei G6 jogado pelo MVL, Carlsen segue com dama em F8, agora ameaçando também perseguir o rei aqui do MVL, C2 jogado pelo MVL, e agora Magnus Carlsen, o Carlsen segue aqui nesse momento, né? Ele também tem um peão passado, mas aqui são peões passados e conectados, realmente esse ataque do MVL é perigoso demais, né? E o Carlsen, portanto, tem que apelar aqui para esse recurso dama G8, cheque. O francês cobre aqui com dama G7, dama em E8, e agora é o seguinte, o Carlsen também agora, ele tá protegendo aqui o peão passado, tá ameaçando disparar esse peão. Então o MVL tem que fazer alguma coisa, segue com dama C3, atacando a torre aqui do Magnus Carlsen, a dama nada pode fazer. Com isso ele bloqueia o avanço do peão, o peão não pode ser avançado por conta aqui da promoção também do peão que está sendo ameaçado aqui na posição. Por isso, nesse momento, Magnus Carlsen segue com dama G8, cheque, rei H6, o francês não volta a dama, ele quer ganhar. Magnus Carlsen segue com dama F8, cheque, e aqui rei G6 foi jogado pelo MVL, e de fato não tem como evitar aqui as repetições, né? Por exemplo, se a dama volta, pode jogar com dama E8 de novo, e por aí vai, dama C3 vai ficar realmente repetindo, e por isso ambos os jogadores concordam aqui num empate, né? Mas olha essa posição final, que legal, né? Que luta, né? Aqui dois peões passados na boca do gol, aqui o Carlsen também, né? Indo pra cima aqui do rei com torre e dama, um peão também avançando, e curiosamente nenhum dos dois consegue progredir, porque sempre dá tempo de um ali atacar o outro, né? E desviar
ali, não dá tempo de ninguém ganhar, né? A verdade é essa. Uma partida emocionante, olha essa tela final, né? Você olha só essa tela final, você sabe que a partida foi uma grande luta, né? Aqui entre o Magnus Carlsen e o MVL, o Carlsen não conseguiu vencer o MVL por enquanto, hein? Tá de parabéns aí o MVL que ganhou de brancas e empatou de negras, sacrificando qualidade, indo pra cima aí do Carlsen, partida bonita de se ver. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!